Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12, versículos 28 a 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34, nós retornamos ao livro de Marcos e cremos que chegaremos ao fim esse ano. Diz assim, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça para que o Senhor abra o seu coração, que Ele fale com você e que Ele me use, apesar de mim, para isso. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. De fato, nós podemos compreender com a nossa mente muitas coisas, Pai. E ainda assim, não colocá-la em prática, não experimentá-la, não desfrutar daquilo que se ouve, Pai. E por isso nós rogamos a Ti, Deus, por amor do Teu nome, para a glória do Senhor, fale conosco, fale ao nosso coração e me use, apesar de mim, para isso, Deus. Que de maneira simples e clara, o Senhor nos tire do nosso lugar, nos tire da inércia e nos leve, Senhor, para perto do Senhor, para perto da Sua vontade. Aliás, para a Sua vontade, para a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, é que nós Te suplicamos, Senhor. Para a Tua glória, amém e amém. Pense em uma pessoa que frequenta uma academia. Eu espero que esse não seja você, com essas características. Mas alguém que sabe exatamente quais exercícios funcionam e quais não funcionam. Alguém que acompanha perfis no Instagram sobre treinos. Alguém que já viu e vê e passa muito tempo vendo muitos vídeos no YouTube sobre o melhor movimento para crescimento de X músculo. Alguém que comenta e sabe muito sobre como ter disciplina e até corrige e sabe corrigir a postura das outras pessoas na academia quando vê que elas estão fazendo exercício errado. É alguém que admira os atletas, talvez tenha, sei lá,
sabe, goste de fisiculturismo, tem um pôster do Arnold Schwarzenegger. Estranho, mas tudo bem. É só a imagem. Ele respeita o processo, ele entende o processo, ele concorda com o processo, concorda com tudo o que é necessário para mudar o corpo, para cuidar do corpo, mas ele só vai na academia e só sabe isso, ele nunca treina de verdade. Ele não treina de fato. É sempre quase começando, é sempre planejando, é sempre se informando muito bem, mas ele está só perto do resultado. Nunca ele está, de fato, dentro desse processo de cuidado com o corpo. É conhecimento, é admiração, é concordância, mas nada disso produz transformação sem uma entrada real na vida de atividade física. Imagine alguém que ora, imagine alguém que, se cai alguém demoniado aqui, ele é o primeiro a pôr a mão na cabeça e expulsar. Imagine que haja alguém enfermo entre nós. E essa pessoa se levanta, coloca suas mãos sobre o enfermo. E ao orar e a fazer isso, essa pessoa é curada. No nome de Jesus. Mas no grande dia, Jesus diz: eu não te conheço. Eu não te conheço. Coloque seus olhos sobre o texto e eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre essa temática. De versículo 28, começa dizendo: chegando um dos escribas que ouviu a discussão. Que discussão é essa? Só para que você se lembre, Jesus entra no templo, ele chuta as mesas, ele quebra tudo, ele vira as mesas, e então ele é, digamos que, recepcionado com hostilidade. E fazem perguntas para tentar pegar Jesus em alguma maneira, em alguma falta, no capítulo 12. E então, isso acontece 3 vezes. Na 4ª vez, chegando um dos escribas, que ouviu essas discussões, ouviu essa discussão entre eles, e ele viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? É interessante essa pergunta, porque essa pergunta feita a Jesus, ela não surge do vácuo, ela não vem do nada. Ela era muito comum entre os mestres da lei judeus, e ela fazia parte dos debates da época. A Torá tinha nada menos do que 613 mandamentos, alguns positivos, outros negativos. Então, diante de 613 mandamentos, era natural que eles discutissem se alguns mandamentos eram mais importantes, mais pesados, digamos assim, e se outros eram considerados mais leves. Em outros momentos, por exemplo, o próprio Jesus parece reconhecer uma certa distinção. Ele fala, por exemplo, sobre o menor desses mandamentos do Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5, 19. Jesus também, em Mateus, critica os fariseus porque eles eram extremamente cuidadosos em dar o dízimo de coisas pequenas, como hortelã, como cominho, mas eles negligenciavam realmente aquilo que era pesado na lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. O ponto é que essa pergunta feita a Jesus, ela não deve ser entendida como uma tentativa de descobrir quais mandamentos não importam ou devem ser deixados de lado. Assim, qual que é o principal mandamento? Esse aqui importa, esse é o que importa mesmo. Os outros, assim, não importa tanto. Até porque na discussão de Jesus com os fariseus sobre os dízimos da hortelã, ele diz: vocês deveriam fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Entende? A questão aqui é qual é o mandamento mais fundamental, qual é o fundamento que está na base de todos os outros mandamentos que surgem. Era comum procurar um resumo, procurar essa base de todos os outros mandamentos. A Mishnah e o Talmud registram várias respostas de
rabinos famosos para esse tipo de pergunta. Deixa eu dar alguns exemplos. Um rabino chamado Hillel, ele, cerca ali de 20 anos antes de Jesus, ele resumiu toda a Torá, toda a lei, dizendo que o resumo é: não faça ao seu próximo o que você não gostaria que fosse feito com você. Isso ele diz, isso é toda a lei. O resto é explicação. Um século depois de Jesus, um rabi chamado Akiba, ele resumiu a Torá em Levítico 19:18, um texto que nós lemos hoje na escola bíblica, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele diz, esse é o resumo da lei. Mais tarde, por exemplo, outro rabi disse que o centro da lei estava descrito em Provérbios 3, versículo 6, que diz: conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Por volta de 260 depois de Cristo, um rabi chamado Shinlai, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei, ele diz que tudo se resumia em Abacuque 2:4, o justo viverá por sua fé. Jesus tinha, digamos que, o seu resumo da lei. Tendo em vista que era algo da época e que se estendeu para depois de Jesus e veio antes também, Jesus tinha o seu resumo da lei. E o resumo está no versículo 29 e 30. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Essas palavras de Jesus é uma referência ao Shema ou a Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Jesus está falando sobre esse trecho chamado como Shema. E ele era um trecho recitado todos os dias, pela manhã e à noite, por aqueles que eram judeus piedosos, dedicados ao Senhor. Essa citação era como se fosse um resumo da fé do povo judeu, ou como um credo, assim como é, por exemplo, o credo apostólico para nós, um resumo da fé. E observe como ele começa: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma afirmação, não há nada dizendo para você fazer alguma coisa, é uma afirmação. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diante deste fato, diante dessa realidade, ame o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, a pergunta é: qual é o principal mandamento? Aquilo que dá fundamento a todos os mandamentos, aquilo que explica e nos faz enxergar e fundamenta tudo. E Jesus começa respondendo: o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus. Então, para compreender e para cumprir os mandamentos, precisa amar ao Senhor, como é posto aqui. Em outras palavras, você não consegue compreender a lei do Senhor, você não consegue compreender os mandamentos do Senhor, você não consegue amar, você não consegue cumprir os mandamentos do Senhor, se você não levar em consideração, não compreender, não descer ao seu coração, de que o Senhor é o único Senhor, e que por isso você deve amá-lo. Só que amá-lo é amá-lo como é posto aqui. E como é posto aqui? Observe, há uma ênfase aqui: ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Há uma ênfase na palavra todo. É um chamado à atenção, como a expressão que o irmão usou aqui, me fale agora, a integralidade, essa expressão que o irmão usou? A integralidade do ser. Isso se dá, meus irmãos, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, essa ênfase do todo, ou seja, toda essa integralidade, isso se dá pelo fato de que o Senhor é o único Senhor. Em outras palavras, o amor a Deus deve envolver tudo o que nós somos, porque este Deus, aliás, a quem nós amamos, é o único Senhor. Sendo Ele o único Senhor, não há por que amá-lo um pouco e amar outras coisas com toda a sua força, com todo o entendimento, com todo o coração e com toda a sua alma. Sendo o Senhor o único Senhor, é o único que deve receber todo o seu coração, alma, entendimento e força. Mas observe uma outra coisa:
se você folheou enquanto eu citei Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, você vai perceber que o texto fala de amar ao Senhor com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento. Mas Jesus acrescenta algo aqui. Jesus acrescenta amar com toda a sua força. Há um quarto elemento aqui. Então vamos entender. Jesus está falando dessas 4 áreas onde nós devemos amar ao Senhor. E como funciona isso? Primeiro, o coração. E o coração é o centro do pensamento, das decisões e dos afetos. Depois, a alma, com toda a alma. E a alma aqui fala também do lugar onde nascem os desejos, os sentimentos mais profundos do nosso ser. Também ama com toda o teu entendimento, ou seja, a mente, que envolve a nossa capacidade de pensar, de compreender, de entender quem Deus é e o que Ele quer de nós, de buscar isso. E por último, com toda a sua força. E a força aqui aponta para nosso gás, a nossa energia, o nosso vigor, aquilo que nós colocamos em ação, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com esforço, com trabalho e com disposição. Então aqui, meus irmãos, quando Jesus junta esses 4 elementos, essas 4 coisas, Ele está dizendo algo muito simples, que talvez você, que está ouvindo esse sermão até agora, está falando assim, tá, se é só isso, eu já li esse texto, já entendi, amém, pastor, pode dar bênção, vamos embora para casa, dar ceia e vamos embora. Isso parece algo muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo, porque amar a Deus não é algo parcial, irmãos. Este é o ponto. Amar a Deus não é algo parcial. Amar a Deus envolve amar com tudo o que nós somos, com todo o nosso ser, sem deixar nenhuma área da nossa vida de fora. Todo o coração, alma, entendimento, afetos, vontades, identidade, a sua razão, com toda a energia, com toda a prática, com toda a disciplina, perseverança, com toda a força, com todo o seu corpo, com todas as suas ações. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo mais aqui. Observe que o texto diz o seguinte: há uma distinção aqui, embora a Nova Almeida atualizada mude no toda a força, há uma diferença de com todo o coração para de todo o coração. Há uma diferença de todo coração, com todo o coração para de todo o coração, com toda a alma, e de toda a alma, com todo entendimento e de todo entendimento. E aí, a Nova Almeida atualizada muda, ele coloca com toda a sua força, mas o texto realmente está de toda a sua força. Não há com, mas de. E por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque nós poderíamos agora, neste momento, começar a definir e a falar individualmente como você pode amar a Deus com o seu coração, com os seus afetos. E depois, como você pode amar a Deus com o seu entendimento, desenvolvendo a sua vida intelectual. Como você pode amar a Deus com as suas obras, com as suas forças. Como você pode amar a Deus com todas as suas emoções. Enfim. O que eu quero chamar a sua atenção é que não é que nós amemos a Deus, ora com o coração, ora com o entendimento. Uma outra hora nós amamos a Deus com as nossas forças, mas que todo amor oferecido a Deus procede de um ser inteiro. E há uma diferença aqui. Todo culto, meus irmãos, todo sacrifício, toda obediência verdadeira, ela deve proceder de um coração, alma, mente e forças alinhados ao nosso Deus, que é o único Senhor. Então tudo que nós fazemos para Deus deve proceder de um ser integral, de um ser inteiro, e não de partes selecionadas da nossa vida. Para que você entenda o que eu estou dizendo, para que você perceba quão é importante esse ponto e por que eu estou dando ênfase a isso. Deixe-me dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, amar
com o coração, mas não com as forças. Por exemplo, é alguém que nutre forte afeição por Deus. Existe uma emoção sincera no culto ao Senhor. Há um choro na hora da oração. Mas observe, nunca há perseverança, disciplina ou serviço. Você se identifica com isso? De fato, há uma afeição, há um sentimento com Deus, nutre uma relação sincera para o Senhor. Quando ora, toda vez que ora, chora diante do Senhor, mas não há perseverança, não há consistência, digamos assim. É um irmão que se emociona profundamente no louvor e diz: Jesus, te amamos, eu amo estar diante do Senhor, eu amo estar diante da presença do Senhor, mas não assume nenhum compromisso com Ele, não persevera em servir ao Senhor, desiste facilmente quando há qualquer sinal de cansaço. São instáveis, oscila o tempo inteiro. A emoção é presente, mas a prática não. É um amor que sente muito no coração, mas entrega pouca força. Mas há também o perigo, por exemplo, de amar com toda a força, aliás, de toda a força, mas não com o coração. É alguém muito ativo, alguém que trabalha realmente as suas forças, sempre ocupado com tarefas da igreja, está envolvido em tudo, resolve os problemas da igreja, resolve os seus problemas, carrega o peso, faz acontecer as coisas. É o irmão que chega cedo, que sai tarde, que está em todos os ministérios possíveis, tudo que puder estar, eu quero estar, mas está sempre irritado, sempre seco, sempre paciente, não há temperança, serve, mas sem prazer, cumpre o que precisa ser feito, mas não há alegria nesse serviço, está sempre reclamando, ama ao Senhor fazendo, mas não ama desejando, horas. Ainda existe aquele que ama com a alma, mas não com o entendimento. É alguém com uma espiritualidade intensa, uma linguagem devocional constante. Fala muito de servir, de sentir, aliás, Deus. Fala muito de se ouvir a Deus, experimentar a Deus. É aquele sentimento assim: esse povo é muito frio, esse povo não quer ter comunhão com Deus, eu quero ter muito comunhão com Deus. Ama muito com a alma, mas rejeita estudo bíblico mais profundo, não ama com entendimento. Mas se irrita quando alguém fala de doutrina e dá prioridade à doutrina. Toma decisões espirituais apenas baseado no seu sentimento, nas suas sensações, e não diante da palavra de Deus. Então ama experimentando com a alma, mas não ama discernindo com o entendimento, horas. É muita devoção, mas é devoção sem direção da palavra de Deus. Isso se revela muitas vezes, irmãos. Deixe-me dar um exemplo aqui muito prático. Aquele irmão, aquela irmã, que talvez seja você, que é muito ávido da oração. Ora muito, mas não lê Bíblia. Não, eu sou mais da oração, mas eu não gosto de ler Bíblia, não. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você só quer falar com Deus, você não quer ouvi-lo. Só quer expressar o seu sentimento, mas não quer ouvi-lo. Precisa amar a Deus com toda a sua alma, mas também com todo entendimento, de todo entendimento. Mas há o perigo contrário também. É de amar com entendimento, mas não com a alma. Tem conhecimento teológico sólido, é um discurso correto, é boa literatura, leitura bíblica e boas literaturas teológicas. É o irmão que explica perfeitamente a justificação pela fé. Qualquer assunto teológico ele consegue explicar com facilidade, é atento, corrige os erros doutrinários, mas não ora com prazer, não se entristece pelo pecado, não se alegra em Deus, tem verdade, mas não tem deleite, não compreendeu o que o salmista diz, que na tua presença há delícias perpetuamente. É alguém que medita de dia e de noite, mas não tem prazer na lei do Senhor. Ou o contrário disso, ama com entendimento, mas não com forças. Conhece a vontade de Deus, discursa, aliás, contrário não, um outro aspecto, né? Conhece a vontade de Deus, discursa bem sobre a vocação, sobre a missão, mas vive adiando a sua obediência, sabe que precisa reconciliar, sabe que precisa servir, sabe que precisa mudar atos, mas nunca dá o passo concreto. Ama conhecendo o Senhor, mas não ama obedecendo, irmãos. É um conhecimento que não se traduz em prática. Sei agora um clássico, deixe-me dar esse clássico.
Esse aqui é isso, é um clássico. É amar com o coração, com força, mas não com entendimento. Tem intenção sincera, tem desejo genuíno de agradar a Deus, mas tem pouca base bíblica. É a pessoa que faz algo por amor, entre aspas, mas ignora o que Deus realmente ordenou. Sabe o que parece com isso? Fazer algo por amor a Deus, mas ignorar o que Ele está ordenando. Moisés sobe o monte, então as pessoas, o povo não disse assim, vamos adorar outro Deus. Não disseram isso. Disseram, vamos fazer uma imagem para adorar o nosso Deus. E aí fizeram uma imagem, um bezerro e falaram assim, esse é o nosso Deus, que nos tirou do Egito. Para eles, estavam adorando ao Deus que tirou eles do Egito. Mas não do modo como Ele pediu. Não do modo como Ele exigiu. Faz muito por amor, mas ignora o que Deus realmente ordenou. Confunde boa intenção com obediência. Foi mencionado ontem na reunião de homens, o cenário de Saul, que deveria matar Agag e destruir todos os amalequitas, se não me engano. E o que acontece é que Saul não obedece. Saul poupa Agag, pega os melhores animais. E olha como Saul é piedoso, ele pega os melhores animais e ele sacrifica ao Senhor. Então Samuel diz assim, o que você acha que Deus quer? Obediência ou sacrifício? Você fez muita coisa. Pegou os melhores animais e não foi para você, foi para sacrificar a Deus. Mas não foi isso que Deus pediu. É isso que a Bíblia vai chamar de zelo, que a gente pode resumir, que é tratado muitas vezes na Bíblia como zelo sem conhecimento. É muito esforço, muita energia, mas pouca reflexão bíblica. É o irmão que está sempre fazendo algo para Deus, entre aspas, porque o faz para si mesmo, segundo sua maneira, mas não cogita parar para perguntar, Senhor, o que agrada ao Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Espero que você tenha entendido o que eu estou tratando aqui. O mandamento, meus irmãos, de amar a Deus é integral. O problema aí, deixe-me acentuar isso, é muito importante. O problema não é você amar a Deus com intensidade em uma área, não é isso. Você deve amar a Deus e talvez você seja de fato essa pessoa que age mais, é mais braçal. E há aqueles que desenvolvem mais a sua vida intelectual. O problema não é amar com intensidade em uma área, mas é amar a Deus de uma forma fragmentada. É excluir isso do seu amor a Deus. O Senhor não recebe um amor, meus irmãos, que trabalha muito, mas não o conhece. Nem um amor que conhece profundamente, intelectualmente falando, mas não serve com devoção. Não conhece relacionamento com Ele. O que o Senhor exige, o que o nosso Deus merece por ser o único Senhor, é um amor inteiro. Para compreender, meus irmãos, os mandamentos, para cumprir os mandamentos do Senhor, precisa amar ao Senhor por inteiro, como é posto aqui. Mas isso não é tudo que Jesus respondeu. Jesus respondeu algo mais, no versículo 31. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muita coisa para ser dita aqui, mas deixe-me tentar avançar para concluirmos. Primeiro, até esse momento, ninguém tinha feito uma combinação de amar a Deus e ao próximo no mesmo lugar. Percebe que eu citei aqui alguns rabinos e falaram sobre amor ao próximo, mas ninguém tinha feito essa combinação de amar a Deus e amar ao próximo como uma coisa, como um mandamento. Embora ele cite aqui o segundo, você vai perceber que no diálogo é resumido como essas duas coisas estão harmonizadas em conjunto. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção sobre essas palavras de Jesus: ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Aliás, eu quero chamar a sua atenção para essa combinação de amar a Deus e amar ao próximo. Mas antes disso, deixa eu pontuar algo. Isso não é um mandamento para você amar a você mesmo. De uma vez por todas, esse não é um mandamento para amar a si mesmo. Em algum momento talvez você tenha ouvido isso. Muita gente
usa esse mandamento para falar de autoestima. Dizia assim: você está sofrendo assim porque você não se ama, você precisa amar a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, como você amará ao próximo como a ti mesmo? É muito provável que você, por amar muito a si mesmo, não tenha conseguido amar ao próximo. É esse o ponto. Dificilmente a intenção de Levítico 19, 18 e das palavras de Jesus aqui em Marcos 12, 31 tem a ver com tratar a nossa autoestima. Em nenhum lugar da Bíblia existe um sequer mandamento dizendo ame a si mesmo. Em nenhum texto bíblico existe esse mandamento. A Escritura, meus irmãos, parte do princípio de que isso já acontece naturalmente em nós. Você já se ama. Ah, mas você está se punindo. Provavelmente isso é porque você se ama muito. É só um jeito de tentar chamar a atenção para si mesmo ou de lidar com os ídolos que há em você mesmo. É que você não está olhando para si mesmo. Essa ideia de olhe para dentro de você, aí você vai conseguir olhar para fora, não há nenhum mandamento bíblico dizendo isso. A nossa intenção está sempre fora de nós. O ser humano, por natureza, se ama, se preserva, busca o próprio bem, pensa nos próprios interesses. Então você diz assim: não, isso não é verdade, porque há alguém que pode entregar o seu corpo para ser queimado por outra pessoa. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, se não houver amor, ou seja, é possível você fazer isso por motivos egoístas. Parecer virtuoso, receber elogio, ser louvado, deixar um legado para a próxima geração, saber que você entregou o seu corpo para ser queimado, e não por amor ao Senhor. O ser humano, por natureza, ama a si mesmo. Então, quando a Bíblia ordena que nós amemos o próximo como a nós mesmos, ela não está mandando você aprender a se amar, mas ela está justamente usando esse amor próprio que existe como uma medida para você amar o seu próximo. É como se ele dissesse: da mesma forma que você se preocupa com você, com as suas necessidades, com o seu bem-estar, que não quer viver como vive, faça isso também pelo outro. Eu sei, esse ponto é contrário a muita coisa que você ouve hoje. Mas isso é só porque muita coisa que você ouve hoje é contrária às Escrituras, só isso. O chamado aqui, meus irmãos, não é para voltar o amor para dentro, é para estender esse amor para fora de você, para além de você. O amor ao próximo nasce exatamente do nosso reconhecimento de que aquilo que naturalmente fazemos por nós mesmos, devemos agora ser praticado, aliás, praticar também em favor dos outros. Mas vamos voltar para essa... Vocês entenderam isso? Vamos voltar para essa combinação que Jesus faz: amar a Deus e amar ao próximo. O amor a Deus é um pré-requisito para o amor ao próximo. E isso é muito importante. O amor a Deus é um pré-requisito para o amor ao próximo. Não é possível, entenda, escute isso, não é possível amar o próximo sem que antes se ame a Deus. Não é possível amar o próximo sem que antes se ame a Deus. E talvez você ouça isso e diga assim: mas eu conheço muitas pessoas que amam as outras. E deixa eu explicar o que eu estou dizendo então, para que você não tenha dúvidas de que não é possível amar o próximo sem que antes se ame a Deus. Não é possível por causa da incapacidade humana de tal amor, porque sem Deus nós somos egoístas. Lembre-se, eu não estou falando sobre fazer coisas que parecem certas, mas fazer coisas em amor ao próximo, e não por amor a si mesmo. Há muitos eventos de casais seculares, há muitos coaches, não sei, instrutores, mentores de casamento nas redes sociais, por exemplo, que não são cristãos. E ele vai falar para você como você deve amar o seu próximo. Ele vai dizer assim: você deve amar o seu próximo
Por quê? Porque você deve se sacrificar pela sua esposa, e ele vai usar a linguagem bíblica, vai dizer, você deve se sacrificar pela sua esposa, é isso que você deve fazer. E você fala, beleza, tá certo, é isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque senão de noite não tem. Sua motivação é egoísta. Esposa, você deve ser submissa ao seu marido e servir. Você fala assim, está de acordo com as escrituras. Mas por que você deve fazer isso? Para que ele possa te atender e fazer o que você está pedindo. É manipulação isso. Ou você pode dizer, você deve sacrificar-se para sua esposa. Por quê? Porque eu amo a minha esposa. E ela é o bem mais precioso no mundo para mim. E nesse caso, é uma idolatria. E sempre que você coloca a sua esposa ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, você exige dessas coisas algo que só Deus pode dar. Isso acaba com o seu casamento. Isso distorce o seu casamento. Percebe uma aplicação prática disso? É impossível amar alguém sem antes amar a Deus. Nós somos egoístas até quando fazemos as coisas certas. Mas também não é possível amar ao próximo sem que ame a Deus antes. Como falta de referência do que é amar o próximo corretamente. Talvez alguém diga assim, não, mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que amar o próximo. Mas como você sabe o que é amar o próximo? Se você não ama a Deus e não tem na lei do Senhor o que significa amar, não tem em Deus o padrão do que é amar, como você define amor ao próximo? A partir dos seus sentimentos nutridos pelo outro? Porque a partir do que o outro define? Porque para um alcoólatra amá-lo é pagar mais uma bebida. E você não está amando ele, embora ele pense que sim. Para o adúltero, amar e você vai perceber que isso é muito latente hoje, para o adúltero, amar é você permitir um relacionamento aberto, horas. Porque ninguém é de ninguém. Você quer ser prioridade, você é tóxico, você quer exclusividade. Você não está me amando, você é egoísta. Não é esse o discurso, horas. Então você não consegue amar o próximo se não amar a Deus antes, porque é em Deus que você encontra o padrão para se amar o próximo corretamente. Mesmo que o próximo não entenda, ou não compreenda, não aceite esse amor. Note, o convite não é faça o próximo se sentir bem, ou se sentir amado. O mandamento é ame o próximo. E pronto. Versículo 32. Aliás, posso esticar um pouco mais isso? Pode? Prega, pastor. Prega. O amor ao próximo, meus irmãos, é visto como o principal meio de revelar o amor a Deus. E isso é muito importante também. Eu quero avançar, irmãos. Eu quero. Mas eu não posso pular algumas coisas. Eu pulo bastante. Por exemplo, as diferenciações que fazem aqui, categorização de leis. Há muita coisa para pensar sobre isso, mas algumas coisas precisam ser chamadas muito a atenção. E o amor ao próximo é o principal meio de revelar o amor a Deus. E você já ouviu muito isso. Mas deixe-me mostrar como isso é importante. Porque se nós entendermos que o amor ao próximo é o principal meio de amar, de revelar o amor a Deus, isso vai evitar, meus irmãos, aquele misticismo espiritualoide, de alguém que desconhece muito a Deus, que é cheio de Deus, mas não ama o seu próximo. A visão que nós temos de alguém muito espiritual, alguém que ama muito o Senhor, é alguém que vai lá no monte e fica, se isola do mundo das pessoas. Fala a verdade, nosso imaginário popular aqui, quando nós falamos assim de uma irmã crente, de oração, uma irmã piedosa, qual a imagem que vem na sua cabeça? Uma senhora do coque com um olhar carrancudo. Aquela irmã que não brinca não com as coisas santas de Deus, não. Não corre não. Muito do nosso imaginário sobre santidade é uma santidade que nos separa do próximo. Quando, na verdade, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos as pessoas.
que são imagem e semelhança do Senhor. Então pensar que o amor ao próximo é o principal meio de revelar nosso amor a Deus evita esse espiritualismo fake. Mas por outro lado, meus irmãos, evita esse humanismo com atos de relação à humanidade, afetivos à humanidade, mas sem referência a Deus. Amar ao próximo é importante porque ele revela o nosso amor a Deus. Se você tira Deus e coloca só amor ao próximo, nós incorremos no erro que foi tratado anteriormente. Então, versículo 32 e 33. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. Olha que interessante, resposta positiva, né? Finalmente, diante de Jesus. E quando amar a Deus, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais, observe, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Observe essa postura do mestre da lei para com Jesus. E observe, versículo 34, a postura de Jesus para com o mestre da lei. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, e não foi tolo, sabiamente Jesus declarou: você não está longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Essa postura positiva do mestre da lei para com Jesus, de Jesus para com o mestre da lei, ela é muito importante para nós, irmãos, e eu não quero, embora seja um parênteses do que nós estamos tratando muito aqui, ou não, enfim, isso é importante para nós, para pensarmos, aliás, para não pensarmos, que todo mestre da lei, todo estudioso da lei, é antagônico a amar ao próximo. Em algum momento você já ouviu, ou já pensou, ou já falou isso, ou vai ouvir. Não, o que importa, a letra mata, o Espírito vivifica, como se colocasse o conhecimento antagônico às coisas de Deus, ou não importa ter toda a sabedoria se eu não amo o próximo. E de fato, não importa se tem toda a sabedoria se você não ama o próximo, até porque isso não é sabedoria, isso é tolice. O sábio de verdade tem conhecimento e colocam em prática, em amor ao próximo. Mas não quer dizer que amar ao próximo exclui ter toda a sabedoria, ou ter sabedoria, ou buscar sabedoria. Isso é importante porque nós temos uma lente, muitas vezes, olhando para os textos bíblicos. Nós precisamos entender que o problema de Jesus com os mestres anteriores a esse, não é pela função que eles exercem. O problema do fariseu não é porque ele era fariseu em si. Não era por causa da função que ele exercia como mestre da lei, por exemplo. Mas era a compreensão que eles tinham sobre a lei. Se houvesse uma compreensão correta, uma relação correta com o Senhor Jesus Cristo, sendo fariseu, sendo um mestre da lei ou não, não era esse o que estava em jogo. Não era a sua posição, mas a sua relação com o Senhor. Então, novamente, não há uma relação, aliás, não há uma relação positiva de Jesus para com o mestre da lei. Jesus conclui dizendo: você não está longe do reino de Deus. Que bom seria ouvir essas palavras de Jesus. Mas existe uma pergunta que deve ser feita, e é natural ser feita diante desse texto. Será que esse mestre da lei amava integralmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, entendimento e força? Ele amava a Deus, de modo que ele estava disposto a se arrepender e crer no Evangelho, como Jesus começa sua primeira pregação no capítulo 1, versículo 15 do livro de Marcos? Será que ele amava a Deus ao ponto de deixar de tudo para seguir Jesus? Como foi sugerido no capítulo 1, no versículo 18 e 20 de Marcos? Será que ele amava a Deus ao ponto de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo? Como Jesus convida aqueles que o amam, o façam no capítulo 8, no versículo 34? E aqui há algo incômodo no texto. Porque finalmente você encontra um mestre com uma relação positiva com Jesus. E Jesus com uma relação positiva com o mestre, você fala: que belo. Alguém aqui, talvez ofenda alguns, mas eu espero que não. Alguém assistiu The Chosen em algum momento? Primeira temporada, em algum momento? Enfim, se você assistiu, e você vê o diálogo
de Jesus com Nicodemos. E aí depois mais para frente, Jesus parece que vai partir, e Nicodemos está atrás de um muro assim, ele quer ir, mas ele não tem forças. Eu não sei se alguém assistiu, mas provavelmente quando você assistiu, você fica com um sentimento assim: vai, Nicodemos, vai logo, abandona tudo isso, você vai deixar passar o Messias. É essa sensação na leitura desse texto. Finalmente o mestre da lei está positivamente se relacionando com Jesus, Jesus está positivamente se relacionando com ele, ele diz: você não está longe do reino de Deus. E o texto acaba aqui. Não há uma resposta. O texto não responde para a gente se ele de fato amou a Deus como Jesus colocou. E talvez, meus irmãos, esse silêncio seja de propósito. Marcos, de propósito, não coloca a resposta aqui. Marcos parece estar interessado em empurrar essa pergunta, essas falas de Jesus, para nós que estamos lendo o seu texto. Esse texto, meus irmãos, nós precisamos sempre atentar. Lembre-se de 2 domingos atrás, no aniversário da igreja, e tu, e você. Então esse texto não é sobre o escriba. Amém. Fique em paz, voltem para cá. Se for tiro, eu falo, todo mundo sai correndo, tá bom? Fique tranquilo. Tranquilo. Fique em paz, alguns irmãos já foram lá para fundo. Amém? Nós precisamos... Deixa eu me aproveitar aqui, eu já passei do horário mesmo. Deixa eu me aproveitar aqui para dar um testemunho aos irmãos. No período da Segunda Guerra Mundial, o pastor Martin Lloyd Jones está pregando, aliás, ele está orando, e cai uma bomba do lado da igreja que ele está. Do lado. Irmãos, é uma bomba, não é uma... Como é que fala? Uma berimbinha, ou sei lá, um rojão. Não é, é uma bomba. Imagina o estrago que isso faz. Diz que o templo deu uma tremida, rachou parede, subiu uma nuvem de fumaça dos tijolos, do cimento, sobe uma nuvem de fumaça. Imagine o medo que deve ter dado naquele momento. O pastor Lloyd Jones está na frente do púlpito, ele está orando, ele simplesmente para a sua oração. Observa, está todo mundo bem, ele volta a orar. Ele conclui a sua oração do sermão. Então ele recomenda que alguns irmãos fiquem embaixo, talvez, esqueci agora da galeria, né? Procure um lugar seguro. E ele continua a sua pregação. Alguns de nós enfrentamos ônibus e metrô, mas o culto era arriscado demais para nós. Durante a pandemia. Marcos não responde o que aconteceu. Porque essa história é sobre nós. E isso é importante, meus irmãos, porque existe uma diferença enorme entre estar perto do reino e entrar no reino de Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos em João 3, no versículo 5 ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não me engano, no versículo 7 ele vai dizer de novo: quem não nascer de novo não pode entrar. Não basta ver, não basta estar perto, precisa entrar no reino de Deus. Estar perto de alguma coisa é bom para algumas coisas. Num torneio de tiro ao alvo, chegar bem perto pode ser o que garante o primeiro lugar. Mas quando se trata do reino de Deus, meus irmãos, chegar perto é trágico, é terrível. Parar no perto é terrível. Alguns de nós aqui está perto do reino de Deus. Você conhece, você respondeu bem a Jesus, como o texto diz. Jesus diz para você: você fez bem, você está entendendo as coisas certas. Mas você parou no perto. Você ainda está longe de entrar no reino de Deus. Preciso concluir. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Essa afirmação sobre o mestre da lei estar perto do reino de Deus, ela acontece, meus irmãos,
depois da afirmação que ele faz sobre a prioridade do mandamento de amar a Deus e ao próximo diante de holocaustos e de sacrifícios. Ouça, eu quero te entregar o Evangelho. Eu não quero que você saia daqui sentindo um peso, dizendo assim: eu não amo o Senhor como deveria, preciso amá-lo mais integralmente apenas. De fato você não ama como deveria, de fato você precisa amá-lo mais do que tem amado hoje. Mas sair só com esse peso não vai lhe dar os meios para que isso aconteça. Ouça atentamente essa afirmação que Jesus diz, que o mestre está perto do reino de Deus. Ela acontece depois dele afirmar que amar a Deus e ao próximo é superior aos holocaustos e aos sacrifícios. Eu vou ler para que eu seja rápido. Mas para um leitor de Marcos, os primeiros leitores de Marcos, especialmente aqueles leitores que vieram depois do ano 70, que acontece a destruição do templo, essa declaração do escriba de que amar a Deus e ao próximo é superior aos holocaustos e sacrifícios, significava mais do que parece. Porque esses holocaustos e sacrifícios têm um fim. Essa declaração ajudaria para aqueles cristãos que estavam começando a compreender a obra de Cristo, tanto os cristãos judeus quanto os gentios, ajudaria eles a entender a relação com Deus e entender que essa relação com Deus não dependia do templo e da relação com o templo em si, e nem do sistema sacrificial que acontecia naquele período. O que estava em jogo nessa afirmação agora era algo muito maior. É o fato de que o sacrifício de Jesus, oferecido de uma vez por todas, diferente dos sacrifícios repetidos no templo, ano após ano, dia após dia, o sacrifício de Cristo foi definitivo, foi suficiente. E por causa dessa realidade do Evangelho da cruz, fica claro, meus irmãos, que amar a Deus e amar ao próximo, à luz da obra de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, valia muito mais do que aquele antigo sistema sacrificial. Então, meus irmãos, amar a Deus desse jeito como é colocado aqui, não é, em primeiro lugar, fazer mais coisas ou se esforçar mais. Entende por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque eu não quero que você saia daqui apenas com uma empolgação, dizendo assim: eu preciso me esforçar mais para amar ao Senhor. Deixa eu dizer um negócio para você: se você se basear somente nisso, você não vai conseguir. Muito pelo contrário, confiando na sua própria força de amar ao Senhor, você vai cada vez amá-lo menos. Amar a Deus é aceitar o ponto de vista de Deus ao nosso respeito, de quem nós somos. É reconhecer que nós somos pecadores e ao mesmo tempo aceitar que aquilo que Ele providenciou, aquele que amou plenamente, que ama o Pai e o Pai ama o Filho plenamente, foi possível providenciar, meus irmãos, ao lidar com o nosso pecado através da morte e ressurreição desse Cristo, que cumpriu esse mandamento plenamente. Então, em outras palavras, amar a Deus envolve confiar, envolve crer, envolve descansar na graça desse Deus. E quando isso acontece, quando você confia que aquele que amou plenamente e corretamente a Deus o Pai e amou ao próximo como a si mesmo, de um modo que nós não conseguimos, foi o único que se entregou e fez um sacrifício superior àqueles sacrifícios entregues pelos sacerdotes. Somente quando nós confiamos e cremos nessa verdade, quando nós compreendemos isso, o amor ao próximo surge como uma consequência natural. Em outras palavras, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro em Cristo. Se você não compreender o grande amor de Deus através da morte e ressurreição de Cristo, você jamais irá responder esse Deus com amor, com todo o teu coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Por isso, meus irmãos, o amor não nasce simplesmente do nosso esforço humano. O amor nasce da nossa experiência, permita-me usar essa expressão, da nossa experiência
do nosso conhecimento relacional com esse Jesus Cristo e com o amor desse Deus. E à medida que nós nos relacionamos com o amor desse Deus, nós somos fortalecidos, nós somos capacitados a amar ao próximo. E nisto Ele revela o seu amor por nós. Ele entregou o seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores. O Evangelho é a expressão do amor de Deus. Não meça o amor de Deus através do modo como está a sua vida hoje. Não meça o amor de Deus através do modo como você se sente, porque o seu coração é enganoso. E por vezes pode pensar que Deus não está amando você porque o seu coração é enganoso. Meça o amor de Deus através da luz do Evangelho, do que Ele fez na cruz. E diante dessa realidade da cruz, do que Ele fez por você, que isso atinja o seu coração nessa manhã, de um modo em que você possa amar a Deus integralmente e amar ao próximo com você mesmo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós dependemos dessa revelação da graça do Senhor no Evangelho. Nós dependemos do poder do Evangelho a nós, Pai, em nós. E por isso, nós suplicamos a Ti, Deus, nos fortalece, nos vivifique. Abra os olhos daqueles que estão cegos. Se há pessoas aqui que ainda não foram atingidas pelo amor do Senhor revelado na cruz, para perdão dos nossos pecados, o nosso substituto, que o Senhor faça esse milagre hoje, abra os seus olhos para isso, Pai. Há irmãos aqui que compreendem essa verdade, que creem nessa verdade, mas estão fraquejando, estão oscilando, estão talvez até se rastejando e vieram aqui como último suspiro, Senhor. Que o amor do Senhor revelado na cruz possa atingir o coração destes, Pai, de modo a suscitar a resposta de um amor a Deus e ao próximo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cear, meus irmãos.